Nós declaramos agora todos guardados, escondidos na fenda da rocha e no esconderijo do Altíssimo, Pai. Nós declaramos um tempo bendito na Tua presença. Senhor, a Tua palavra é tão clara, Senhor. Ela adentra no mais profundo da linha divisória. Ela divide a nossa alma do espírito, juntas e medulas. E ela é apta a discernir os pensamentos e propósitos do coração. E tudo que nós queremos, Pai, que toda e qualquer motivação contrária à Tua vontade caia por terra hoje. Nós declaramos uma mente conectada ao trono da Tua graça, declarando as áreas dos sentidos todas cobertas pelo Teu sangue, Senhor. E nós declaramos agora a Tua proteção sobre a nossa mente, Senhor. Pai, nós queremos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Queremos tomar por ganho o lugar onde estamos pisando, declarando que lâmpada nos nossos pés e luz no nosso caminho seja a Tua palavra viva. Nós declaramos também que cingimos o nosso lombo com a verdade, porque só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e ela está em Ti, Senhor. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora que caia por terra toda a religiosidade, todo paradigma, todo conceito preconcebido, tudo aquilo que é do homem, toda doutrina humana, nós declaramos agora que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos declarar uma couraça de justiça, declarando que todos os nossos órgãos vitais sejam preservados em pleno êxito, porque fomos justificados na cruz, Senhor. Por isso nós declaramos agora uma couraça, Senhor, que preserva e guarda todo o nosso corpo, Pai. Senhor, nós declaramos que Tu és o escudo da fé, Senhor. Nós queremos embraçar o escudo contra todos os dardos inflamados do maligno. E nós declaramos agora, Senhor, que toda e qualquer seta que intentar se propagar no nosso meio, seja neutralizado pelo escudo da fé, Senhor. Senhor, Tu és poderoso para colocar na nossa mão a espada cortante, Senhor. A espada rodante que adentra e divide, Senhor. E que ela possa ser atuante e operante dentro de cada um de nós. Nós declaramos o poder vivo da Tua palavra neste lugar. Declaramos agora: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Entra, Rei da Glória. Entra, Rei da Glória. Entra, Rei da Glória. Entra, Rei da Glória. Estabelece neste lugar o Teu trono. Reina neste lugar. Toma o Teu lugar de honra no nosso meio. E nós já Te louvamos e Te agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Eu vou estar ministrando vocês numa área bem delicada, bem difícil, mas poderosa. Amém? Eu vou falar sobre espírito aprisionado. Amém? Diga: Senhor Jesus, me revela os meus cativeiros. E hoje eu saio dele. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Existe algo tão poderoso que eu recebi aqui quando eu estava sentado ali, em cima dessa palavra, e eu creio que é uma palavra profética para este lugar. Amém? Uma autoridade espiritual dada pelo Senhor. Está lá em Isaías 61. Amém? Isaías 61, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Na versão NVI, ele fala assim: libertação aos prisioneiros das trevas. E na Bíblia Trinitariana do Brasil, ele diz assim: abertura de prisão aos presos. Abertura de prisão para os que estão amarrados e aprisionados. Tá?
Então nós sabemos exatamente o propósito de Deus. Quando Ele fala nessa palavra de Isaías, o quanto isso é poderoso. Porque quando nós vimos no Antigo Testamento, quando as coisas aconteciam, quando as pessoas davam a legalidade para o inimigo, elas não conseguiam se libertar. Por quê? Porque a promessa do Messias não tinha se cumprido ainda. E uma vez que você abria a porta de legalidade para o inimigo, que você desobedecia a lei, você era entregue ao inimigo, porque ele é um legalista e ele age pela legalidade. E no Antigo Testamento, nós vimos que o Senhor destruía um povo todo, por causa da legalidade, por causa da maldade do inimigo. Então as pessoas não conseguiriam se libertar dos seus cativeiros, uma vez que tivesse transgredido a lei. Só que quando chega em Isaías 61, ele diz assim: se cumpriu as escrituras, o poder da palavra se manifestou, porque o Messias ressuscitou e está vivo, e Ele é o nosso libertador. Então as coisas começaram a mudar. Hoje nós temos esperança de que a profecia se cumpriu. E hoje nós temos o Messias. Não aquele que vem cumprir uma promessa, mas aquele que cumpriu a promessa. E aquele que vem nos abrir os olhos para que nós tenhamos o entendimento do direito legal como filhos separados e remidos para a sua glória, e podemos ter e exercer autoridade para sair dos cativeiros. E ele fala assim: olha, Ele me ungiu. Ele recebeu uma unção aqui. Ele diz: Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para esse fim, para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade são aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Ele diz assim: tem algo que você tem que cumprir e algo que você tem que fazer. É como se você tivesse um dever de cumprir essa palavra, se apropriando dela para você, mas ao mesmo tempo tendo que cumprir ela na vida de outras pessoas. Ele diz que a unção vem para esse fim. Ele me ungiu para esse fim. Não existe uma unção que não cumpra um propósito final glorioso em Cristo. Não existe fulano é poderoso, é ungido. Não, fulano só é poderoso e ungido se ele estiver no propósito para que ele foi ungido. Está entendendo? O Deus pode me usar poderosamente aqui. A unção dele pode vir sobre a minha vida. Mas no momento em que eu transgrido algo lá fora, no momento em que eu não vivo aquilo que eu estou pregando, eu não tenho nada de unção sobre mim. Ele diz: ele ungiu para esse propósito. Ele ungiu para que nós possamos anunciar as boas novas do Senhor. Ele ungiu para enviou para curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Isso aí é tão difícil da gente entender, porque muitas vezes nós não conseguimos entender o que prisão é essa. Ele fala de cárceres e de pessoas cativas. Ele fala daquele que está preso numa cadeia, algemados, e ele fala de pessoas que estão presas e cativas em situações. E hoje nós vamos ver muitos casos assim. Eu gosto muito de ministrar, não fundamentado na experiência de ninguém, mas fundamentado nas experiências que eu já tive e naquilo que Deus manifestou diante dos nossos olhos. Por quê? Porque o testemunho é a maior palavra de poder, quando a gente realmente ministra aquilo que nós vivemos. E eu vou estar falando para você sobre muitos casos de libertação que foi manifesta diante dos nossos olhos, que isso foi uma aprendizagem para nós. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, o Senhor eu te chamei em justiça, puxei-te pela tua mão
e te guardarei e te farei mediador da aliança do meu povo. E ele fala também, e a mais completa abertura dos olhos para os que estão aprisionados, libertação de prisão aos cativos que estão cegos em trevas. Isso está em Isaías 14, 17, mas lá em Isaías 42, 20 e 22, ele deixa algo muito claro para que a gente possa perceber. Ele diz, tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha ouvidos abertos, não ouves. Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Não obstante, há um povo roubado, saqueado, todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa e ninguém há que os livre por despojos. E ninguém diz, restitui. E lá no Salmo 88, ele fala algo também muito poderoso. Ele fala de uma prisão terrível. Você quer abrir lá no Salmo 88? Vamos ler. Ele fala assim, o Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jaz à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de mortes que jaz à sepultura. Dos que já não te lembras, não desamparas as tuas mãos. Pusestes na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Aparta-se de mim os meus conhecidos e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígio aos mortos? Ou aos finados se levantarão para te louvar? Será referido a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifesta as tuas maravilhas e a tua justiça? Na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemão já te antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar. Desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado, porque sobre mim passaram as tuas iras, e os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como águas de contínuo, e um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste os amigos e companheiros, e os meus conhecidos são trevas. Querido, o que você pode imaginar de uma pessoa dessa? Será que ela é crente? É crente. Ela está num tormento, ela está num cativeiro, ela está numa prisão terrível. Muitas pessoas estão assim. Muitas pessoas estão assim. O que é uma prisão? O que é o sentido espiritual e metafísico que está de uma pessoa que está preso? O que é isso? Ela está presa na alma ou no espírito? A gente claramente percebe que não é o corpo que está preso. É isso? Existe uma alma aprisionada, existe um espírito aprisionado. Existe tormento na vida dela.
Lá no Salmo 28:11, ele disse: a ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para contigo, pois se te calares a meu respeito, serei semelhante ao que desce a cova. E lá no Salmo 41:3, ele diz: esperei confiadamente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei. Ele me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, do tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Será que existe prisão? Será que existe cativeiro? Eu quero começar a falar para você de situações que Deus colocou diante de mim. Eu passei por uma situação bem delicada. Foi quando eu verdadeiramente fui buscar. Quem aqui conhece um curso chamado EIFOL? Ok. Eu fiz a primeira EIFOL de 2002. E quando eu fiz a primeira EIFOL, eu fui para a EIFOL para poder trazer aquele curso para a igreja. Eu achava que eu tinha que trazer algo na área de libertação muito forte para a igreja. E eu fui. Eu viajei para Curitiba. E quando chegou em Curitiba, eram 27 dias, 28 dias mais ou menos, internado naquele lugar, para ser ministrado em todas as áreas. Eu não tinha noção do que era espírito aprisionado, eu não tinha noção do que era nada daquilo ali que eu estava vivenciando. E quando chegou naquele momento ali que eu comecei a discernir o que era o espírito aprisionado, eu comecei a ter uns sintomas muito estranhos. Eu tinha uns sintomas estranhos. Eu tinha uma resistência tremenda em relação ao meu pai. Meu pai é um homem maravilhoso, um paraibano maravilhoso, entendeu? Um pai amoroso, aqueles pai paraibano meio rude, mas aqueles que era inofensivo aos seus filhos. Mas eu tinha uma dificuldade de abraçar meu pai. Eu não tinha assim, eu abraçava, eu beijava, eu brincava, mas eu tinha dentro de mim uma dificuldade íntima de abraçar meu pai. E eu tinha algo também muito estranho, que era o quê? Todas as vezes que eu entrava num lugar escuro, ou então no lugar que era um elevador, um quadrado, e ele fizesse algum sinal de que não estava bem, eu começava a desmaiar, eu passava mal. Eu não poderia estar em lugar quadrado, pequeno, porque eu tinha uns sintomas de desmaio e que eu não conseguia explicar isso. E eu já estava tão constrangida com isso, e eu já estava envergonhada, e eu tinha muito medo de que alguém descobrisse que eu tinha isso. Por quê? Porque como é que pode uma mulher convertida, uma mulher de Deus, uma mulher que está ali ministrando, como é que ela pode ter resistência ao seu pai, e como é que ela pode ter uns sintomas desse? E eu não sabia por quê. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Mas lá na EIFOL, Deus trouxe a revelação. E na hora que eu fui ministrada, você já viu um pastor endemoniado? Eu fiquei endemoniado. Na hora que eu fui ministrada na área da paternidade, na área ali de poder falar de Deus, falar do meu pai, eu reagi. Eu reagi de uma forma que eu derrubei o ministrante da cadeira, entendeu? Cheguei a agredir o ministrante. E eu fiquei muito assustada com aquilo. Mas sabe o que tinha acontecido? Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai me levava para o colégio, eu morava em Goiânia. Meu pai era chefe de terraplanagem e construía rodovias. E ele nos levava na escola e nos deixava ali. E no fim da tarde ele ia buscar. Era eu e minha irmã.
E chegou uma tarde que ele não foi me buscar, porque houve alguns problemas lá nas máquinas e ele não chegou na hora. Aí ligaram para minha mãe pediu para deixar na casa de uma pessoa que era madrinha da minha irmã. E eu fui para lá, a casa era perto da escola, e eu fui para lá. E quando eu cheguei lá, eu tomei banho, sentei na mesa, e ela veio colocar o jantar. E naquela casa tinha um rapaz, e aquele rapaz entrou debaixo da mesa, e tentou mexer comigo. E na hora que ele tentou mexer comigo, eu corri. E quando eu corri, eu entrei dentro de um guarda-roupa. E eu fiquei presa dentro desse guarda-roupa. 1 dia e meio me procurando e ninguém me achava. Porque eu fiquei presa nesse guarda-roupa e eu tive tanto medo, eu chorei tanto, eu fiquei roxa. E eu desmaiei lá dentro. Tinha 5 anos de idade e isso fechou na minha mente. Isso apagou. Eu tinha os sintomas, mas nunca sabia o que seria a causa disso. E o que aconteceu? No lugar de vir um sentimento em relação à pessoa que tinha me tocado, veio o sentimento em relação ao meu pai. Porque o meu pai não chegou na hora certa, porque o meu pai não me protegeu. Isso aconteceu porque o meu pai não chegou. E a criança, ela sempre tende a jogar isso para o pai, porque o pai é o herói dela, e o pai tem que proteger ela. Ela não atribui ao acontecimento, ela atribui à cobertura dela, à proteção dela. E eu passei 30 anos rejeitando meu pai. Eu não transmitia isso para ele, mas lá no meu íntimo eu tinha um conflito com Deus. Porque, Senhor, eu te amo tanto e eu não consigo abraçar o meu pai. Porque, Senhor, eu falo tanto do Senhor e eu não consigo amar o meu pai, eu não consigo abraçar ele. E nessa hora, quando o ministrador começou a me tirar de dentro do guarda-roupa, quando eu saí de dentro daquele guarda-roupa e fui liberta daquilo, ele começou a me pedir perdão por aquela situação. Ele começou a se colocar, dizendo: papai te ama, ele nunca ia te deixar. Foi uma situação que aconteceu. E aí o que aconteceu? Eu fui liberta. Imediatamente eu não tinha mais os sintomas de medo. Eu não tinha mais medo de nada. Eu não tinha mais rejeição. E quem é que foi me buscar no aeroporto? Meu pai. E eu dei o abraço e o beijo que eu não dei em 30 anos. Está entendendo? Eu estava presa, eu estava aprisionada. E todas as vezes que nós passamos por um trauma na nossa vida, que não tem quem nos socorra de imediato, que resolva aquilo ali, a própria mente, o inconsciente leva para o esquecimento, porque é a reação, é a defesa que ela tem. Então você conhece os sintomas, mas você não sabe a causa. Você sente aquilo ali é horrível na sua vida, mas você não sabe a porta. E o Senhor disse: ó, e volta às veredas, repara o caminho e anda por ele. Quando o Senhor disse assim: eu quero te tirar dos cativeiros, eu quero romper as tuas algemas, eu quero romper os teus cadeados. Ele está falando: há situações que eu quero que você viva na plenitude do meu amor. E se você não alcança isso, porque existe um cativeiro na sua vida. E essa é uma situação. Essa é uma situação que aconteceu. Outra situação terrível que aconteceu foi quando o meu segundo filho, com 17 anos, entrou em depressão. E esse filho, ele começou a adorar a Deus, ele começou a cantar, ele começou a louvar. E eu chegava em casa, ele estava dentro daquele quarto louvando. E para mim, o que eu tinha dentro de mim? A alegria de ver um filho adorando a Deus. Até que chegou um dia em que minha secretária disse: Dona Graça, é bom a senhora ver o que está acontecendo com o Tiago. E eu falei: mas o que está acontecendo com o Tiago?
E eu entrei no quarto. E eu disse: filho, o que está acontecendo? E ele diz assim: mãe, você é tão maravilhosa, paiinho é maravilhoso, não me falta nada, eu sou... Tudo que eu quero vocês tentam suprir. Mas tem uma tristeza tão grande dentro de mim que eu já pensei em tirar a minha vida. Você pode imaginar o que é isso para o coração de uma mãe? O meu chão se abriu naquele dia. O meu chão se abriu. E aí chega meu marido e eu falo: olha, está acontecendo isso. E ele diz assim: não, isso deve ser uma namoradinha, ele deve ter se apaixonado, porque homem é difícil pegar, né? Homem tem uma antena meia falha, né? Até ele conectar o negócio é difícil. E aquele dia ali eu fui para minha varanda e eu fui entregar essa causa no tribunal de Deus. E eu fiquei até de madrugada pedindo a Deus para Ele me mostrar a porta, porque meu filho estava preso, meu filho estava atormentado, meu filho estava sendo perseguido pelo espírito de morte. E aí, quando mais ou menos de madrugadas assim, eu senti a voz do Espírito ali falando comigo. E ele disse: filha, você se lembra quando saiu da maternidade? Eu: sim, Senhor. Você se lembra que você entregou o seu filho, a sua mãe e a sua sogra, e você voltou para o hospital porque você estava com o vírus da meningite? E você passou 20 dias isolado, porque naquela época se isolava. E você tomou tanto medicamento que o seu leite secou, você nem pôde amamentar. E o seu bebê chorava dia e noite por você? Eu: sim, Senhor. E agora? Porque naquela época eu não te conhecia como eu te conheço hoje. Porque se eu te conhecesse como eu te conheço hoje, eu repreendia e eu jamais saía de perto do meu bebê. Aí ele disse: sim, filha, vá lá, coloque o seu filho no colo, chame seu marido, peça perdão para ele. Aí o perdão, mas o que eu fiz? Ele disse que o perdão não é dado quando você acha que fez. O perdão tem que ser liberado quando alguém se feriu por aquilo que você nunca imaginou. Ele disse que o perdão não é aquilo que você acha que tem que pagar. O perdão, você assume a conta. Você assume o prejuízo. Não interessa o que quebrou. Assuma aquilo e acabou. E eu fui para o quarto, coloquei aquele filho no colo, aquele homem. E ali nós pedimos perdão. E ele nem entendeu, assim: não, mãe, você não teve culpa. Não interessa, o mundo espiritual está vendo. O mundo espiritual precisa soltar o meu filho hoje. O espírito de morte não prevalecerá nesta casa mais. E naquele momento ali, nós pedimos perdão para ele. E o Senhor liberou o colostro espiritual. E no mesmo momento o menino teve uma alegria, um contentamento que até hoje ele sorri com os olhos. Até hoje ele já passou por dificuldades, já passou por momentos difíceis, mas jamais se abateu e jamais o espírito de morte prevaleceu, porque ele estava preso no quê? No espírito de rejeição. Na hora que eu entreguei ele para minha mãe e para minha sogra, o espírito de rejeição entrou no coração dele e foi aflorar na idade das decisões, na idade das escolhas, na idade dos conflitos. Mas Deus tirou a morte da minha panela e resgatou a minha casa. Mas eu quero falar para você de algo também. Eu ministrei e hoje essa pessoa é uma pastora.
Mas quando ela chegou para mim, ela chegou com alguns sintomas tão difíceis. Ela foi filha de uma prostituta. E ela foi criada pela avó. E a avó, todos os dias saía e deixava ela sozinha sendo cuidada por uma criança de 5 anos. Ela deixava ela na rede. E essa criança de 5 anos colocava a mamadeira na boca dela. E ali ela ficava. Naquela rede ela fazia as necessidades. Naquela rede ela chorava. Naquela rede ela ficava ferida. Ela ficava assada. Aquela rede ali era o lugar dela. O que acontece? Ela se casa e não consegue ter um relacionamento com seu marido, porque ela vai para a rede. Tinha que ter uma rede. Ela não conseguia ficar ali. Ela estava presa dentro dessa rede. Ela estava abandonada dentro dessa rede. E foi assim uma terrível, que na ministração dela nós tivemos que tirar ela dessa rede. E ela gritava de dor, gritava de fome. E nós nunca imaginávamos que isso aí estava acontecendo na vida dela. E o seu casamento já estava assim por fim. Porque ela não conseguia ter um relacionamento com o marido que não fosse na rede. Terrível. E na administração dela, ela saiu da rede. E hoje ela é uma líder poderosa, ministra libertação. E ela recebeu uma chave para tirar as pessoas do cativeiro. Eu ministrei também uma moça, que ela era filha de um adultério. E para que não descobrisse a situação dela, a mãe levou essa filha, teve 2 filhos. Ela era gêmeas com esse menino, era um menino e uma menina. Levou para a FEBEM. E na FEBEM, essas crianças foram extremamente abusadas. Na FEBEM elas foram maltratadas. E na hora da libertação dessa moça, ela teve um acesso de ira tão grande, que ela quebrou a sala quase toda que estava sendo ministrada. Ela era uma pessoa extremamente irada. A sua sexualidade pervertida, ela perdeu sua identidade, se tornou uma homossexual. Ela morava com uma pessoa já há uns 7 anos. Não tinha uma peça de roupa que não fosse de homem. Completamente travestida. E na hora da libertação dessa moça, essa moça gritava tanto. Essa moça andava nos 4 cantos desesperada. Chegou no cantinho da parede, ela ficou numa posição que ninguém conseguia tirar ela dali. O abuso sexual é a pior cativeiro e prisão na vida de uma pessoa, porque ela leva a pessoa à passividade, ao sentimento de culpa e de condenação, a ponto de uma fase da vida ela achar que ela é culpada de acontecer tudo aquilo com ela, pela falta da proteção, pela violação e defraudação do seu corpo. E ela ficou ali naquele lugar, e foi uma dificuldade para nós tirarmos ela dali. Quando falávamos de paternidade, de maternidade,
ela só faltava agredir todo mundo. E era uma pessoa que estava no ministério, estava trabalhando, querendo transformar a sua vida. Mas ela estava aprisionada. O irmão dela, quando saiu de lá, se enfiou nas drogas, perdeu a sua vida. E nós tínhamos que tirar ela desse cantinho onde ela estava ali, no lugar onde ela foi abusada, onde ela foi defraudada. E quando nós tiramos ela dali, que achamos que estava tudo resolvido, nós começamos a tirar ela de um outro lugar, porque ela ficou paralisada, como se tivesse saído do ar, já não encontrava mais uma pessoa naquele lugar. E nós precisamos tirar ela dali, porque na hora que ela foi ver o irmão que tinha sido assassinado pelos traficantes, que ela foi reconhecer o corpo, ela ficou naquele necrotério. A vida dela parou. Ela não conseguia mais fazer nada. Tudo que ela começava, ela não terminava. Ela não tinha mais sentido da vida. Ela ficou presa naquele lugar. E a libertação dessa moça foi tão tremenda, que hoje ela é uma missionária, hoje ela está feliz com o Senhor, e ela trabalha exatamente na área de libertação, na área de tirar as pessoas do homossexualismo, de trazer e resgatar as pessoas para a sua identidade definida. Mas ela precisou sair de lá. Ela precisou sair de lá. Um outro caso foi uma senhora que chegou na igreja, que perdeu os seus pais com 15 anos de idade. E na hora que ela perdeu a mãe dela, ela abraçou com o caixão e disse que não iria soltar, que ela iria junto com a mãe. Me leva com você, me leva com você. A minha vida não tem sentido mais sem você. Me leva com você. Com 15 anos de idade, queridos, ela se aprisionou. Ela ficou enterrada ali com a mãe. Com 20 anos ela se casou, com muita dificuldade. Mas ela se casou, se tornou uma grande empresária. Depois de 15 anos, da mesma fase que a mãe, que tinha o tempo que a mãe morreu, ela engravidou de uma barriga gêmeas. No dia que essas crianças nasceram, quando saiu dali, da mesa, e foi para o berçário, as duas crianças morreram. No mesmo dia e no mesmo mês que a mãe tinha morrido. Essas duas crianças morreram. E o que aconteceu? O desespero do pai foi lá e enterrou essas duas crianças, e no lugar de colocar qualquer nome, colocou o nome dela. Pela segunda vez ela foi enterrada. Ela estava presa naqueles caixões. E o que aconteceu com a vida dessa mulher? Ela sofria atentados todos os dias. Essa mulher foi sequestrada umas 3 vezes, deixada dentro de um porta-mala, levada ela para o mato. Olha, o maior sofrimento, amarrou ela numa árvore. Pense no sofrimento e na perseguição de morte na vida dela. Por último, os assaltantes pegam ela na entrada de casa, dá um tiro nela, que os 2 braços caem no chão. Os 2 braços caem no chão, não ficou mole, não, caiu mesmo. O vizinho vem chegando, coloca ela dentro do carro, corre lá, pega os braços dela, coloca em cima do corpo dela e corre para o hospital. Chegando no hospital, tinha acabado de ter uma equipe médica feito uma cirurgia de alto nível. Ela entrou
E Deus restaurou os braços dela. Mas a perseguição de morte não cessou. Ela teve morte em todas as áreas da sua vida. Os seus negócios começaram a cair, morte empresarial, morte dos filhos, morte emocional, morte do matrimônio, se separou. A vida dela era terrível. Ela ia buscar os meninos na escola, que ela adotou 2 filhos depois que perdeu. E ela era seguida por assaltantes que atiravam no carro dela. Ela tinha um espírito de perseguição, de morte, fora do comum. No dia da libertação dessa mulher, nós estávamos lá com a equipe toda da doutora Neuza Etioca. A doutora Neuza Etioca é a minha mãe espiritual. Nós só conseguimos ver os gritos. Essa mulher fica gelada, como se fosse morta. O cheiro de terra de cemitério era forte dentro da igreja. E essa mulher sai do primeiro caixão. E quando a gente achou que estava tudo resolvido, ela volta a ficar novamente como se estivesse morta. As suas unhas pretas, como se estivesse cheia de terra de cemitério. E ela diz que doía tudo, foi como se ela não tivesse força no corpo, seu corpo, suas juntas todas doloridas. Ela sentia, gritava para sair daquilo ali. E essa mulher foi completamente liberta. Hoje é uma mulher poderosa e dá o testemunho dela em todos os lugares, porque Deus tirou ela da morte. Deus tirou ela da morte. Vou falar de um outro caso de uma moça que foi sequestrada na porta de casa, na hora que ia entrando, chegando da faculdade. Ela foi sequestrada, isso era mais ou menos umas 10 da manhã. E levaram ela para Olinda. E os marginais prenderam ela lá num campo vazio em Olinda. Urinaram no rosto dela. Bateram nela. Todos tiveram relações com ela, machucaram ela. E isso foi um caso que eu presenciei, um caso que nós acompanhamos. Quando foi 5 horas da manhã, nós já estávamos desesperados, procurando em todas as delegacias, em todos os lugares, hospitais, em todos os lugares. Acham ela lá em Olinda, desesperada, correndo pela rua. Começamos o processo na vida dela. Durante mais ou menos 3 meses, todos os horários, mais ou menos de 10 horas da noite, ao horário que ela foi sequestrada, ela sumia de dentro de casa e ela ia para o lugar onde ela tinha sido violentada. No início nós ficamos muito assustados, porque nós não sabíamos onde ela estava. Mas orando, nós tivemos a revelação de que o espírito dela ficou preso naquele lugar. E quando dava aquele horário, ela saía de dentro de casa e ia para aquele lugar. Tivemos que fazer todo o processo para tirar ela desse lugar, para que ela voltasse a ter vida. E os mesmos espíritos que a violentaram naquele lugar perseguiu ela durante 3 anos, a ponto de cortar ela a noite toda. Aí você fala: que coisa terrível é essa? Ela estava presa.
Ela estava tão presa que à noite eles atormentava ela a noite toda. E foi muito difícil, foi um tempo de muita luta, porque ela não conhecia Deus. Tivemos que fazer um trabalho, porque a revolta dela era muito grande, porque revolta-se logo com Deus, porque Deus deixou, porque aconteceu isso. Tivemos que fazer um trabalho tremendo de tirar ela desse lugar, de tirar ela desse cativeiro, desse espírito de terror noturno. Os demônios vinham ter relações com ela durante a noite. Ela ficou presa naquele lugar. Mas ela foi liberta. Levamos ela e uma equipe, tanto a doutora Neuza, o Cote, nós fizemos um grande trabalho com ela. E hoje ela é uma menina casada, já tem filhos, completamente liberta. Mas ela tentou até suicídio. Para você ver. Outra situação que foi muito delicada, foi uma moça que não conseguia sair do lugar. Ela sofreu um abuso quando ela tinha 5 anos de idade, quando um amigo do pai levava ela para o colégio. E o amigo do pai abusou dela. E ela teve filhos, se casou, teve filhos, e a repetição veio na filha e na neta. Nós só alcançamos quando já estava na neta. Quando fomos fazer a cartografia, a histórico dela, nós começamos a ouvir ela, e ela disse: o ciclo e a propagação da iniquidade estava continuando. E a neta já tinha sido abusada pelo amigo do avô. Tivemos que tirar ela deste lugar, tivemos que tirar a filha deste lugar e a neta deste lugar. A vida dessa mulher não andava, a vida dessa mulher não saía do lugar, não tinha mais emoção, não tinha mais prazer, não tinha mais sentido familiar, não tinha mais nada. A única coisa que ela tinha era um medo e um temor terrível de que isso se repetisse na vida dos filhos. Porque eu declaro e digo para você que a palavra de Deus diz que a iniquidade se propaga até a 14ª geração. Mas na hora que esse caso chegou para nós, nós começamos a cuidar de toda a família. E hoje essa família está toda liberta. A neta já está na faculdade, a mãe conseguiu se erguer e ela restaurou a vida dela plenamente com seu marido. Queridos, uma agressão verbal pode prender. Uma palavra de intimidação pode prender a sua vida. Um aborto que você financia, um aborto que você participa, pode comprometer as suas finanças para o resto da vida. E muitas vezes nós não conseguimos prosperar, não conseguimos ver o fruto do trabalho, não conseguimos fazer projetos de vida, tudo aquilo que nós fazemos morre. E muitas vezes, de forma direta ou indireta, patrocinamos algo que é de morte. E tudo que Deus quer é nos tirar do cativeiro. Uma palavra pode nos intimidar. Você não vai casar, ninguém vai te querer. Se você não mudar esse gênio seu, você não vai casar. Essa palavra pode ter prendido a tua vida e até hoje você não conseguiu encontrar ninguém na sua vida. Porque
as palavras, quando saem de um princípio de autoridade pela qual vem na nossa vida para nos liberar, para nos abençoar e profetizar a bênção na nossa vida, e faz de forma contrária, o inimigo que é legalista faz com que isso vigore, até que isso seja recolhido. Você não vai dar para nada. Você vai ser igual fulano. Essa menina é a cara da cunhada. Essa mulher é a cara disso. Você matou. E muitas vezes nós nem sabemos quem somos, porque passamos a vida toda lutando para ser alguém que é aceito por alguém. Não sabe o que quer? Uma vida espiritual rasa, não consegue mergulhar nos mistérios. Os elos da corrente faz com que você dê muitos passos, mas quando chega lá, você cai e ele te traz novamente para que você se levante. O Senhor quer libertar a sua igreja. O Senhor quer liberar a sua igreja. Uma situação séria de bipolaridade dentro da igreja. Desequilíbrio, perturbação, inconstância, loucura. Tudo ligado à idolatria. Ele diz no Salmo 97:7, ele diz: prostram diante dele todos os deuses. O que é isso? É o tormento. É o que estava aqui no Salmo 88. Eu sou atormentado. Só você sabe como é que está a sua vida. Existem situações de derrota íntima que nós nem conseguimos falar. Existem frustrações íntimas na nossa vida que a gente sabe. Queremos compensar com a vida religiosa, fazendo do nosso relacionamento com Deus uma compensação. Mas o Senhor disse: eu quero que você tenha prazer em mim. Eu quero que você se libere para mim. Você não é um projeto de um homem e de uma mulher. Você é o sonho do meu coração. Mas Ele diz: através das minhas palavras, você testifica as áreas. Eu quero te levar aonde você está preso. Eu quero trazer luz nas suas trevas. Ele quer estender a mão para nós. E Ele quer nos libertar. Ele quer tirar pessoas que estão presas naquela cama de motel. Ele quer tirar o cinto de castidade dos casais que vivem como se fossem irmãos. Ele diz: tudo aquilo que foi dado legalidade, tudo aquilo que rompeu princípios, é uma forma de Satanás aprisionar. E na hora que você entra no princípio certo, Satanás já colocou o cinto de castidade, e você tem que voltar naquela porta, se arrepender, pedir que o Senhor te dê uma nova oportunidade de sair disso, para que Ele te dê o gozo eterno de um projeto familiar que Ele tem para a sua vida. Tem pessoas que estão presas. Teve uma pastora que hoje ela é muito conhecida. Hoje ela é uma das maiores autoridades nessa área de batalha espiritual. Ela teve uma infância muito difícil. E ela fazia xixi na cama. Fez até uns 15 anos. E ela disse que naquela época o colchão era de capim.
E chegou um dia que a mãe dela e o pai dela esfregou a cara dela no colchão, né? Se você não deixar, eu vou esfregar a sua cara aqui. Aí ela se casou. E ela não parava de tomar banho. E ela acordava e corria para tomar banho. Ela não conseguia fazer nada sem ir tomar banho. Aí o marido dela perguntou: por que você toma banho? Você está tão limpa? Porque ela passou a vida toda achando que estava cheirando a xixi. Diz que ela ficava no cantinho do colchão. O marido tomava a cama todinha, ela ficava no cantinho com medo do xixi molhar ele. Ela estava presa. Ela se lavava tanto que ela tinha a impressão de que onde ela fosse, ela estava cheirando a xixi, porque ela disse que só era o cheiro que ela tinha da infância. E a forma que o pai fazia e fez com ela, fez com que ela ficasse presa naquele colchão. Até o dia que o próprio marido tirou ela desse colchão e libertou a vida dela. Já viu aquela pessoa que diz assim: se chorar, engole o choro. Engole o choro. E a pessoa passa a vida toda tendo dificuldade de chorar. Nós fizemos libertação na Alemanha. Um mover tremendo. O homem completamente emocionado e duro, estático. A igreja toda chorando, todo mundo no chão, todo mundo sendo liberto, e esse homem lá estático. E eu: o que está acontecendo? Vai, toca lá nesse homem. Ele disse: eu fui proibido a chorar. Homem não chora aqui na Alemanha. Pois a gente vai te tirar disso agora. O maior homem, o seu papai, chorou. Ele chorou. Não foi isso? Maria chegou: Senhor, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele chorou. E ele disse: aonde está? E levaram ele lá, e ele diz assim: tirai a pedra. Por que ele disse isso? Tirai a pedra, se ele era Deus Todo-Poderoso? Porque Deus não tira o que eu coloquei. Deus não tira o que o homem coloca. Agora eu tiro a pedra e Deus cura o que a pedra causou. E ele diz: olha, sai, Lázaro, sai. Sabe por que ele chama pelo nome? Porque você imagine de quantos ia sair dali se ele não chamasse pelo nome. E Lázaro saiu, mas Lázaro saiu aprisionado, atado. E ele diz: desatai-o e deixai-o ir. Muitas vezes somos amigos de Jesus, assim como Lázaro era o melhor amigo de Jesus. Somos amigos de Jesus e continuamos atados, completamente aprisionados, sem condições de ter uma vida livre para adorar o Senhor. Ele diz: desatai-o e deixai-o ir. O Senhor quer desatar você hoje. Existem coisas que estão presas na sua vida. Existem situações que estão te aprisionando. Existem enfermidades que estão te aprisionando. Aquela serva estava dentro da igreja e ela tinha uma enfermidade.
E o Senhor foi lá dentro tirar ela desse cativeiro. Filha de Abraão. Era uma serva. Talvez você tenha uma enfermidade que você não consiga olhar para cima. Você continua olhando para baixo. Você não consegue ter uma perspectiva e um projeto na sua vida. Talvez você tenha uma morte na panela dentro de casa. O centurião chegou para o Senhor e disse: Senhor, o meu servo jaz em tormento lá em casa. E ele disse: vamos lá. E ele disse: Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre no meu telhado. Uma só palavra é poderosa para curar o meu servo. Vamos tirar o olho do centurião, que é muito famoso. Vamos olhar para o servo que estava terrivelmente sendo atormentado. Qual era o interesse do Senhor? É o servo que estava atormentado. Nós muitas vezes enfatizamos a fé do centurião, mas deixamos de olhar para o servo que estava atormentado. E o servo pode ser você, que precisa da fé de alguém, que já não tem força, que já não sabe mais orar, que não consegue mais adorar, que está sendo atormentado durante a noite. Talvez você seja esse servo. Mas o centurião está aqui, porque o centurião hoje é Jesus na sua vida. Ele diz assim: eu te ungi para você fazer isso. Ele está dizendo: olha, chegou o momento em que eu não preciso mais ir lá, porque eu já habito em você, eu já ressuscitei e estou vivo, e eu posso operar dentro de você e tirar você desse cativeiro. Hoje mesmo o Senhor quer te tirar dos cativeiros. Você sabia que você pode ficar preso automaticamente por causa de um olhar? Você pode perder toda a alegria com a sua esposa ou com o seu marido, se você se aprisionar ao olhar de alguém. Você não precisa ter um relacionamento com aquela pessoa, mas você está preso automaticamente. Você já ouviu sobre adultério de alma? Por isso que o Senhor diz que na graça, o só olhar já é adultério. E muitas vezes precisamos devolver os pedaços de alguém e tomar de volta os nossos pedaços e colocar entre nós e pessoas o sangue de Jesus. Não é o seu espírito recriado total que fica preso. É um fragmento dele que fica preso. Eu vou fazer algumas perguntas para você, e você vai analisar se você está incluído em alguma dessas coisas. Você já se sentiu vazio, como se algo estivesse faltando? Você já se sentiu profundamente solitário, sozinho, não sabendo nem por que você está ali, no meio de multidão? Você se sente perseguido, atormentado, afligido, quando aparentemente nada está te afligindo?
Você já percebeu que existe talentos que Deus te deu, poderes e energias, que você não consegue usar? Como se você tivesse fechado e esses talentos estivessem longe de você. Você já se sentiu perdido e inútil por dentro, quando aparentemente tudo está muito bem? Você já sentiu que há problemas e perigos ao seu redor, quando tudo parece estar salvo e seguro? Você já se pegou numa ira incontida, incontrolável dentro de si? Quando você se torna furioso com alguma coisa, como se você tivesse com correntes que te aprisionam? Você já se sentiu como se você estivesse levando um morto dentro de você? Você já sentiu tontura dentro do culto? Você tem uma dislexia? Você se sente incapaz? Você sente insegurança? Acha que as pessoas ao seu redor não te amam? Você sempre acha que é um sacrifício, porque você tem que fazer algo para agradar? Você sente como se você virasse as costas para o mundo, não consegue apreciar a natureza, não consegue apreciar nada? Traumas terríveis, suplantadores no ventre, pode causar rebelião profunda contra Deus, como um bebê que vira as costas para a vida. Você tem vontade de fugir, de se esconder? Você sente rejeição? Tem dificuldade de um relacionamento com Deus? Você tem dificuldade com a sua sexualidade, com a sua identidade? Um dos maiores passos para você sair do cativeiro chama-se perdão. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. O sentimento é um sentimento de matar, mas a decisão de perdoar te leva em conexão com o Pai. Se você perdoar os seus ofensores, Deus te perdoará. Há uma prisão. Se você sente que a sua mente está comprometida, que você está realmente com alguma coisa que lhe perturba, eu queria que você colocasse a mão na cabeça. Olha aqui, veja só. Ó, pega as suas mãos assim. O Senhor vai operar na sua mente. E através da luz do entendimento, você vai sair do cativeiro. Talvez você nem nasceu porque não era desejo dos seus pais. Talvez hoje você tenha que sair para ver aquilo que Deus preparou para você.
Talvez você foi está sendo um aborto vivo. E Deus disse: olha, você é o sonho do meu coração. Antes mesmo de você haver um só dia, eu tinha escrito e determinado todos os seus dias. E hoje eu vou te trazer, porque você foi o sonho do meu coração. Talvez hoje você tenha que sair daquele lugar de imoralidade, aquele lugar onde você foi abusada, aquele lugar onde defraudaram o seu corpo, aquele lugar onde você se sentiu agredida, invadida emocionalmente. Talvez você tenha que sair também do lugar onde você sofreu o abuso, seja do seu pai, seja de quem quer que seja. Talvez você vai sair hoje. E eu quero que você comece a declarar: eu estou saindo do cativeiro. Eu estou rompendo as amarras do inferno. Eu estou rompendo com todas as cadeias na minha vida. E eu quero que você saia do seu lugar, você ande como se fosse livre. Ande agora, saia do seu lugar. Declare que você está saindo do cativeiro hoje. Que não há poder das trevas que vão prevalecer. Que o Senhor está te tirando desse cativeiro hoje. Hoje, você entregue a sua mente para o Senhor. Declara: Senhor, a luz chegou, a testificação chegou, e eu estou saindo desse lugar hoje. Se você não consegue sair do lugar, você levanta a sua mão, que alguém vai aí te ajudar. Se você não conseguiu se mover do seu lugar, se você está com dificuldades de sair do lugar, o Senhor vai te tirar daí. O Senhor está te tirando daí. Saia do seu lugar. Declare: eu estou livre desse cativeiro. Você vai ver que as coisas vão se romper. Coloque as duas mãos entrelaçadas e caminhe. Caminhe e declare: a minha mente é do Senhor. E a partir de agora eu rejeito toda palavra. Senhor, eu quero pedir perdão, porque durante muito tempo eu me senti aprisionada, intimidada em uma palavra e em uma situação na minha vida. Mas hoje eu saio dela. E eu declaro que a minha vida com o Senhor não será uma vida artificial, nem uma vida rasa. Mas eu vou mergulhar nos teus mistérios. Se você tiver dificuldade de tirar as mãos da cabeça, se suas mãos não estão saindo, levante a sua mão onde você estiver. Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Nós declaramos que não há nada mais poderoso, Senhor, do que a luz do Teu Espírito, Deus. E nós sabemos que o Senhor rompeu cadeias nessa noite, Pai. Nós cremos, Pai, que algo foi rompido, Senhor. Nós afirmamos a nossa identidade no Senhor, Pai. Nós declaramos que só há um Senhor e Deus sobre as nossas vidas. Declaramos o Teu poder sobre nós agora, Senhor. Vem, Senhor, com o Teu mover de graça, Pai. Vem, Senhor, vem agora, Pai. Abra a tua boca e adore o seu Deus. Ele te tirou, Ele te salvou, Ele te rompeu as cadeias, Ele tirou você do cativeiro. Oh, adore o seu Deus.
Nós somos livres. Livres. Nós recolhemos as palavras, Senhor. Recolhemos todo o lixo e estilhaço de guerra deste lugar. E declaramos o fluir e a liberdade do Teu Espírito para uma igreja poderosa, com autoridade sobre todos, Pai. Nós declaramos cura. Nós declaramos santidade, Senhor. Nós declaramos liberação para crescimento da Tua igreja nessa terra, Pai. Por isso nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o seu Deus.